Senhoras e senhores, apresento-lhes o porco-espinho que corre mais que boleto na data de vencimento, Sonic the Hedgehog, o jogo que transformou a SEGA de mais uma empresa de games para aquela que finalmente incomodou a Nintendo. Enquanto o Mario saía batendo a cabeça em blocos atrás de moedinhas, Sonic já estava correndo feito um desesperado para salvar animais de serem transformados em robôs. Basicamente, o Greenpeace dos videogames. A Green Hill Zone é aquela fase que todo mundo joga e pensa: nossa, esse jogo é fácil, é só correr e pular. Aí você chega na Marble Zone e percebe que a SEGA só queria te dar esperança antes de destruir seus sonhos. E sobre essas argolas? Elas são a versão gamer do saldo bancário. Você começa cheio, mas no primeiro vacilo some tudo e sobra só a depressão. E se perder todas? Já era, meu amigo. Toma um hit e fica pobre mais rápido do que quem faz pix para desconhecido achando que era o Mercado Livre. E o Dr. Robotnik desce com uma bola que não bota medo em ninguém e ainda fica balançando igual ao pêndulo de um relógio. Gasta milhões com invenções para isso? Já foi derrotado, que vergonha, Hein? Se a Green Hill Zone era um parque de diversões, a Marble Zone é o inferno de um estagiário sem experiência. Lava, espinhos e plataformas que se movem à velocidade de uma tartaruga cansada. E se você achou que Sonic era um jogo de velocidade, bem, a SEGA fez questão de te mostrar que aqui você vai esperar plataforma subir, descer, ativar, dar um mortal e ainda pedir um Uber para atravessar. E claro, sempre tem aquele momento em que você fica preso entre dois blocos e morre esmagado, igual quem fica na porta do metrô na hora do rush. Robotnik volta com sua engenhoca da Shopee, agora carregando uma cápsula de lava. O plano? Jogar fogo devagarinho, porque ele claramente quer ver o Sonic morrer de tédio antes de queimar. E no final, mais uma derrota. Agora sim, voltamos para a diversão. Ou não. Bem-vindo à Spring Yard Zone, onde a gravidade é opcional e você passa mais tempo quicando do que jogando. E claro, aqueles inimigos colocados estrategicamente só para te acertar na fuça sem aviso. Esse jogo tinha que se chamar Sonic e o Festival do Ódio Aleatório. Robotnik aparece com outra inovação, um espinho assassino. Sim, ele inventou o conceito de pressionando Sonic até virar panqueca. Esse vilão claramente não tem orçamento para armas melhores. Se existe um lugar que a terapia dos gamers deveria tratar, é aqui. Essa fase prova que Sonic e Água se odeiam mais do que Tom e Jerry. O pior? O contador de oxigênio? Você ouve aquele plim, plim, plim e já começa a sentir falta de ar na vida real. A SEGA basicamente transformou a ansiedade em mecânica de jogo. E quem achou que podia nadar? Não, meu filho, o Sonic só pula que nem uma pedra desesperada. E pra piorar, Robotnik não luta com você. O cara só foge enchendo a sala de água. Ou seja, não é uma batalha, é um simulador de afogamento. O vilão nem precisa te atacar, a fase já faz isso sozinha. Ufa, foi por pouco, mas escapei. Finalmente uma fase tranquila. Aqui a SEGA finge que é boazinha e te dá uma fase rápida e gostosa de jogar. Mas sempre tem um porém.
Aquelas plataformas de gangorra que te fazem errar o pulo igual aluno na prova de matemática. E Robotnik? Bom, ele aparece com minas gigante e explodindo tudo como quem joga confete no carnaval. Isso não é chefão, é um técnico pirotécnico revoltado. Parabéns! Você chegou na última fase! E a SEGA te dá um presente. O pior inferno possível. Aqui tem serras mortais, plataformas desaparecendo, eletricidade do capeta e tudo para te mostrar que, no fundo, Robotnik odeia todo mundo. Isso sem contar que, depois de sofrer tudo isso, você cai de volta na Labyrinth Zone. Parabéns, o jogo basicamente cuspiu na sua cara. Ah, mas calma que agora vem a luta final. Ou não! Robotnik só aperta um botão e foge. O cara tem um QI de 300 e continua com a estratégia de correr. Esse vilão não aprendeu nada em 6 fases. Agora a grande batalha final. Sonic vs Robotnik. Ou melhor, Sonic versus um maluco fugindo em um ovo voador. Sim, depois de destruir suas esperanças, Robotnik ainda tenta fugir. Mas como todo chefão da SEGA, ele só precisa de um tapa na cabeça e já era. E esse foi Sonic 1. Um jogo rápido, divertido, frustrante e que ensinou os gamers que a água é pior do que qualquer inimigo. Agora me conta aí, qual a fase que mais destruiu sua sanidade? Comenta aí antes que o contador de oxigênio te deixe sem ar.